Queridos, eu gostaria que você já fosse abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu creio que Deus marcou essa noite para fazer algo especial no teu coração. Deus mostrava como se fosse uma onda vindo dos céus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem uma onda dos céus que vai tocar você, vai tocar o teu coração. E quando Deus ele faz um movimento, é porque Ele quer fazer algo novo, algo libertador, algo renovador. Mas o Senhor sempre Ele espera que a gente o aguarde com fé. Quem crê que Deus vai tocar a sua vida hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, antes de nós falarmos da palavra, eu quero falar da introdução da palavra, que é a nossa campanha. Estamos numa campanha sobre peixe, sobre pesca. E eu quero falar hoje, que esse vai ser o tema da nossa mensagem. Nós, na verdade, estamos no mês onde nós estamos orando por vidas, por pessoas. Mateus 4, fazendo a introdução da nossa mensagem, Mateus 4,19, Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, Ele olhou dois discípulos e Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Certa feita, num outro momento, Jesus estava pedindo o barco de Pedro e foi ao alto mar. E naquela pesca maravilhosa, onde Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, e de repente os barcos quase afundavam de tantos peixes. Precisou chamar ainda o barco de Tiago e João para estarem juntos, porque tantos peixes que vieram. Pedro, ele caiu de joelho e ele falou: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. E Jesus disse a Pedro, junto com Tiago e João: não temas, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Então, nós vemos que o Senhor chamou os discípulos para serem pescadores de homens. Chamou pescadores para serem pescadores de homens. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos que pelo menos 6 dos apóstolos, 6 dos discípulos, eles eram pescadores. Tanto Pedro, quanto seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Filipe e o seu amigo Natanael, o qual Jesus deu o nome de Bartolomeu. Esses 6 que moravam ali, junto ao mar da Galileia, em Betsaida, eles eram pescadores. Era uma tradição que passava de pai para filho. E Jesus falou: assim como vocês têm essa habilidade, essa profissão de pescar, de alcançar peixes, com vara, com redes, eu agora vou fazer vocês serem pescadores de homens. Amém, queridos? Então eles tiveram esse chamado, e nós temos também esses chamados. E nós estamos na campanha onde nós estamos pegando um peixinho, colocando o nome de alguém nesse peixe. E nós estamos orando esse mês todo, vamos estar orando no final por isso, para que esses peixes, essas vidas, sejam alcançadas. Alcançadas da onde, queridos? Nós vemos que o Senhor Ele quer nos alcançar, e alcançar as multidões desse mar que nós estamos, desse mar poluído, desse mar de morte. E Ele quer nos levar para um outro lugar. A palavra do Senhor fala, Apocalipse 22:1, que tem um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de água viva, brilhante como cristal. E ele fala que esse rio, ainda no Salmo 46, versículo 4, fala: há um rio cujas correntes alegram o povo de Deus. Então Deus quer nos tirar desse lugar de morte, desse lugar poluído, desse lugar de dor, desse lugar de sofrimento, de falta de esperança, e quer nos colocar nesse rio de água viva, nesse rio onde nós vamos respirar o oxigênio dos céus, nós vamos ver o brilho dos céus, onde a fonte desse rio é o próprio trono, é o nosso Criador, é a fonte de toda a vida, é um rio de água viva. Eu não sei você, mas eu fui alcançado de um lugar de morte e entrei num lugar de vida.
Eu fui alcançado num lugar onde eu não tinha expectativa, onde eu tinha um vazio existencial imenso dentro de mim. E eu fui colocado num lugar maravilhoso, onde eu nunca mais quis sair. Tive decepções com tudo e com todos, mas a experiência que eu tive foi suficiente para entender que esse rio não é pessoas, esse rio não é uma igreja, uma denominação, esse rio é aquilo que emana do próprio Cordeiro. É a própria vida de Jesus sendo estendida, sendo derramada. E quando você experimenta a vida de Jesus sendo derramada, você entende o que é vida de verdade. Tua vida passa a ter significado, passa a ter propósito. E nós estamos no mês da pesca. Tem muitas pessoas que ainda precisam entrar nesse rio. Tem muitas pessoas que estão respirando o oxigênio da morte. Tem muitas pessoas que estão nessa água poluída. Mas Deus quer te colocar num lugar onde só vai ter prazer, vida, segurança, cuidado. Porque você vai receber aquilo que vem do próprio coração de Deus. Você vai ser alimentado. O teu habitat não vai ser mais esse mundo. O teu habitat não vai ser mais a terra. O teu habitat vai ser o coração do teu Deus. Você vai querer ficar no esconderijo do Altíssimo. Vai querer morar nele. Ficar dentro dele para sempre. Esse mês é o mês da pescaria, onde pessoas vão ser tiradas do lugar de morte para ser levados para o lugar de vida. Amém? Glória a Deus. Então você vai pegar o peixinho no final, vai escrever o nome de alguém que você quer alcançar e vai deixar ali naquela caixa, ali na saída, e nós vamos colocar naquela rede e vamos orar esse mês todo por essas vidas. João 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte estava João outra vez, João Batista, na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade também de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E versículo 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando eu entendo que o Senhor chama cada um de nós para sermos pescadores, é porque quem é pescador sabe, eu não sou pescador, mas quem é pescador sabe que cada lugar, cada rio tem um peixe específico, cada peixe tem uma isca específica. Nós somos diferentes e nós temos que ter estratégias para alcançar todas as pessoas. O maior pescador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o que mais abriu igreja, o que mais entrou nas cidades onde nunca tinha sido pregado e falado a respeito de Jesus, o apóstolo dos gentios. Ele chega em 1 Coríntios 9, 22, ele fala assim: fiz-me tudo para com todos,
com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O apóstolo Paulo fala: fiz de todos os modos, de todas as maneiras, todas as formas variadas possíveis, eu fiz para alcançar o maior número possível de pessoas. Isso é uma visão de um pescador, que entende que tem a isca própria para o peixe próprio. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele falou: eu fiz-me de judeu para com judeus, fiz-me fracos, fiz-me de rico para os ricos, eu fiz-me de tolo para os tolos, fiz-me de tudo para com todos, para de algum modo alcançá-los, de alguma maneira poder alcançá-los. O apóstolo Paulo, o maior pescador, ele fala que tem estratégias diferentes para alcançar pessoas diferentes. E nós vemos aqui que nesse momento, dentro aqui desses primeiros pescadores, primeiros discípulos, eu quero olhar para dois deles, chamado André e Filipe. André e Filipe, aqui em primeiro lugar, André era irmão de Pedro, e Filipe, como eu falei, amigo de Natanael, a quem Jesus deu o nome de Bartolomeu, que foi dos 12 apóstolos. E nós vemos que esses homens, primeiro, eles foram encontrados por Jesus e encontraram Jesus. E eu quero falar das estratégias que esses homens fizeram. A primeira estratégia foi que eles tiveram um encontro real com Jesus. Eles disseram assim, André falou para o seu irmão Pedro: achamos o Messias, achamos aquele que é o Cristo. Filipe chegou para Natanael e falou: achamos aquele de quem os profetas falaram, de quem Moisés citou. Achamos, encontramos ele. Quando fala do Messias, quando fala dos profetas, quando fala de Moisés, fala que eles esperavam uma pessoa, eles esperavam um Salvador, eles esperavam um rei, eles esperavam um homem que seria a solução de todos os problemas. Eles esperavam um descendente de Davi, que os guiaria em vitória. Eles esperavam um homem como Moisés, que orou e maná desceu do céu, houve alimento para todas as pessoas, houve libertação para todas as pessoas. Os milagres de Deus estariam naquele homem, porque Moisés disse: Deus levantará um profeta como eu, e a ele vocês ouvirão. Eles esperavam um profeta como Moisés, um rei como Davi, um rei que teria o reinado eterno, um homem que não morreria e que teria um reinado eterno. Eles esperavam o Emanuel é o Deus conosco, o Deus que seria homem e que seria Deus. E quando fala achamos o Messias, não era achar alguém não, achamos aquele que é a resposta para todas as coisas. Encontramos aquele que vai trazer solução para todas as coisas. Encontramos a pessoa que nós buscávamos. Porque os profetas, tanto Malaquias 3 como Ageu 2, vai falar que o Messias, ele era o desejado de todas as nações, o desejado das nossas almas. Então, o Messias era aquele que foi procurado, que foi esperado, que foi desejado. Em outras palavras, o que foi descrito a respeito do Messias era a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais extraordinária, mais poderosa, mais humana, que reinaria com justiça, a pessoa mais encantadora, mais arrebatadora. E eu quero falar para você que conheceu a Cristo, ou que Cristo te conheceu, você que encontrou Jesus, ou foi encontrado por Jesus, eu quero falar que a pessoa que você encontrou é a pessoa mais maravilhosa do mundo, é a pessoa mais extraordinária do universo, é a pessoa mais linda, mais arrebatadora, mais encantadora, é a pessoa que tem resposta para tudo, é a pessoa que traz direção para todas as coisas, o conselheiro dos conselheiros, é a pessoa que tem poder para todas as coisas, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, é a pessoa que nos ama com amor eterno em todo o tempo, é a pessoa que nos guia, porque ele fala que o amor dele como um pastor
não é só de trazer direção, mas de dar a vida. Ele não dá só um alimento, uma provisão como um pastor. Ele dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Eu estou falando de um Jesus maravilhoso. De um Jesus maravilhoso, onde Filipe e André disseram: achamos, nós encontramos esse. Isso é evangelismo. E eu quero falar de 3 momentos que eles fizeram isso aqui, segundo o Evangelho de João. Primeiro, eles fizeram isso aqui para os seus mais próximos. Você vê que André foi falar com quem? Com o seu irmão, Pedro. Depois fala assim que ele falou: achamos, e pegou Pedro e levou Pedro até Jesus. Filipe foi falar com o seu melhor amigo, Natanael, e levou Natanael até Jesus. Eu quero falar a você que é um pescador, uma pescadora de vidas. Você tem que entender uma coisa. Você tem que querer dividir o que você achou com aqueles que estão mais perto de você. Você tem que ter uma vontade de passar a experiência para aqueles que estão mais perto de você. Você tem que querer que essa pessoa maravilhosa que te transformou, transforme, toque as pessoas mais próximas de você. Um pescador é alguém que ama. Alguém que ama a Deus e ama aqueles que estão ao seu redor. Que ama a Deus e ama a sua família. Que ama a Deus e chora pela sua família, intercede pela sua família, dá testemunho para a sua família. Um pescador é aquele que quer que a sua família encontre o que ele encontrou. Que a sua família experimente o que ele experimentou. Eu quero que você abra agora em João capítulo 6. A segunda característica do pescador. João capítulo 6, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu quero falar que Jesus, quando estava diante de uma multidão no deserto, a palavra do Senhor fala que aqui foram alimentados, na primeira multiplicação, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mais de 15.000 pessoas no deserto. Diz a palavra que esse povo já estava há dias andando com Jesus sem ter o que comer. E Jesus, no outro texto, falou: eu não quero despedir a multidão, para que eles não vão para as aldeias, para as cidades, e eles vão desfalecer, porque alguns vieram de longe e não têm o que comer. E nós vemos que Jesus foi falar com quem? Foi falar com Filipe. Filipe, onde nós precisamos alimentar a multidão. E Filipe falou: mas Senhor, eu já calculei, precisa de pelo menos 200 denários. Filipe estava com seu coração voltado para a multidão. André, quando ouviu aquilo, correu e foi trazer uma solução para aquele problema. Jesus falou assim: ó, vocês vão dar de comer para essa multidão. E André correu, saindo buscando quem tinha pão para aquela multidão. E André voltou com aquele relatório extraordinário: Senhor, tem 15.000 pessoas e nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas está aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos que André e Filipe eram pessoas que não só se preocupavam com aqueles da sua casa, mas se preocupavam com as multidões no deserto, com as multidões famintas, com as multidões que procuravam Jesus porque estavam desesperados, procuravam Jesus porque eram doentes, porque eram enfermos, procuravam Jesus porque achou em Jesus uma esperança para aquele momento onde não tinha esperança. Eu quero falar que a segunda característica de um pescador
É quando ele não só quer dividir o que ele recebeu com a sua casa, mas ele se preocupa também com a fome das multidões. Ele se preocupa com a dor dos injustiçados. Ele se preocupa com o estômago daquele que não tem o que comer. Ele se preocupa daqueles que choram, daqueles que sofrem. Um pescador não é apenas alguém que quer ver o barco cheio. Um pescador não é aquele que apenas quer ver uma igreja cheia, mas quer ver uma igreja onde as pessoas vão ser saradas, alimentadas, cuidadas. Mesmo que elas estejam no deserto, mesmo que elas estejam no momento de dor, mesmo que elas estejam com um vazio, não só um vazio no estômago, mas um vazio existencial. Um pescador de verdade, ele não quer apenas peixes. Ele quer que esses peixes sejam saciados, preenchidos, visitados. Que através desse encontro com Jesus, esses peixes possam ser curados, transformados pelo amor e pelo poder de Deus. Nós vemos que muitas vezes nós achamos que somos apenas um número. Não, queridos. Nós temos o maior prazer de atender as pessoas, de orar com as pessoas, de orar um por um. Por quê? Porque nós queremos que o sofrimento seja amenizado, que a mão de Deus venha, que Deus possa trazer um caminho melhor, uma solução melhor. Por quê? Porque nós não vemos ninguém como números. Nós vemos cada pessoa como alguém importante para Deus. Como a palavra do Senhor fala, Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Atos 20, 28 fala assim: cuide de vocês, falando dos pastores, e do rebanho de Deus, a quem o Espírito Santo vos levantou como supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, nós vemos que Deus ele levanta supervisores, levanta líderes, levanta homens, para estar cuidando da igreja, pastoreando a igreja, querendo o melhor, querendo que Deus tire a dor, tire o peso, tire o sofrimento. Porque um pescador de almas não quer apenas que as almas pulem no barco. Ele quer que esses peixes tenham qualidade de vida, que esses peixes tenham uma vida transformada pelo poderoso evangelho de Jesus Cristo, que esses peixes possam sorrir de novo, vendo um Deus que os ama, que esses peixes possam ter encontros com Deus, para experimentarem o amor de Deus e acreditarem cada vez mais num Deus que os colocou nesse mundo com um propósito. Nós temos que entender que nós somos pescadores. Não queremos apenas trazer alguém e jogar na igreja. Nós queremos falar: Senhor, eu quero ficar do lado do meu peixe, até meu peixe ter qualidade de vida. Eu quero interceder pelos peixes, pelas vidas que eu estou trazendo, que eu estou amando. Porque eu quero que essas vidas sejam transformadas, que essas vidas sejam tocadas. Eu quero ser um canal de Deus, uma fonte de Deus, para essas vidas serem abençoadas, transformadas. Porque muitas vezes a gente vê a igreja, cada um pensando só nele. E quando muito, a gente traz alguém e fala assim: aí pastor, tá aí, ó, evangeliza. Né? Todos nós somos pescadores. E o pescador não só pesca, mas cuida. Ele pesca e se importa com a dor, com o vazio dos peixes. Agora eu quero que você abra o último texto aqui, para nós voltarmos para o nosso texto básico, em João 12. João 12, de novo, vai falar de Filipe e de André. João 12, versículo 20 a 23, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu quero que você entenda que Jesus ele veio para os seus, ele veio para os judeus. Primeiramente ele veio para os judeus. Jesus era judeu e veio para os judeus. E o judeu,
povo de Israel é um povo muito exclusivista, nacionalista, um povo muito egoísta até muitas vezes, que tudo era só para eles, as promessas eram só para eles, o Messias era só para eles. Eles não tinham uma visão de todos os povos da terra. Eles não tinham uma visão que Deus falou para Abraão, que através do seu descendente seria abençoado todas as famílias da terra. Eles não, eles queriam só eles, só eles. Eles discriminavam tanto as pessoas que até o povo deles era discriminado por eles. Por exemplo, os samaritanos, que eram povo de Israel, mas casaram com mulheres e com homens de outros povos. Então era um povo israelita misto, não era puro. Sabe como eles chamavam os samaritanos? Cachorro. Então eles eram os cachorros, eles eram discriminados, rejeitados. Os doentes da época, os enfermos, os que tinham deformidade física, eles eram rejeitados porque eles entendiam que a doença era algo que Deus tinha permitido para castigar o pecado, ou da pessoa, ou da linhagem dos ancestrais daquela pessoa. Então eles rejeitavam os doentes. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles eram os traidores do povo de Israel, porque eles trabalhavam para Roma e cobravam os impostos dos seus compatriotas. Então eles eram rejeitados. E Jesus, direto, estava comendo com o publicano. As prostitutas, então, pela lei elas deveriam ser apedrejadas, mas na época eles não tinham essa autoridade, porque Roma dominava. Então, eles rejeitavam as prostitutas, eles rejeitavam os bêbados, as festas que faziam, aqueles que estavam, né, nas bebedeiras, nas comilanças. E Jesus entrava nessas casas e comiam com os publicanos, com os pecadores e com as prostitutas. Mas eles rejeitavam todo esse povo. Agora eu quero falar para você que eles rejeitavam os gentios, porque Jesus mesmo falou: eu vim a princípio só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os gentios eram todos os outros povos que não eram do povo de Israel. Então eles tinham uma aversão, eles nem comiam, nem entravam na casa de um povo que não era um povo de Israel. Agora os gregos eram piores ainda, eram os gentios gregos, porque a cultura que ficou no Império Romano foi a cultura grega. E os gregos, eles deixaram a herança da língua, a herança da cultura e a herança dos deuses para Roma e para todo o Império Romano. Então a aversão aos gregos era imensa. Eles tinham uma aversão imensa aos gregos. E aqui aparecem os gregos falando assim: nós queremos ver Jesus, nós queremos encontrar Jesus. Nenhum dos apóstolos teria aceitado fazer essa conexão, essa ligação dos gregos com Jesus. Ninguém ia querer fazer isso. Mas Filipe chegou para André e falou assim: André, só eu e você que vai aceitar esses gregos. Só eu e você que conseguimos conversar com esses gregos. Então vamos levar os gregos até Jesus. E chegou: Jesus, os gregos estão te buscando, eles querem te ver. E Jesus falou assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, porque quando ele foi glorificado, o Espírito Santo foi derramado a todos os povos da terra. E os olhos foram abertos que a salvação era para todos os povos da terra. Mas quem que amou os gregos? Quem teve coragem de abrir o coração para os gregos? Quem teve coragem de abrir uma porta de salvação para os gregos? Quem? Filipe e André. Eu quero falar que um pescador de almas é alguém que ama até aqueles que ninguém ama. Um pescador de alma ama aqueles que todo mundo odeia. Um pescador de alma ama aquele que é marginalizado, aquele que tem um histórico terrível, aquele que tem um modo de vida que não é um modo de vida que ele gostaria que andasse perto dele. Mas o pescador de alma, ele tem um coração aberto. Ele tem um coração aberto para todos, para aqueles que sofrem, um coração aberto para aqueles que estão ao seu redor, um coração aberto para aqueles que ninguém gostam. Um pescador de almas entende o valor de uma alma,
entende o valor de uma vida independente dessa vida. Aquela pessoa que tem um chamado de Deus para ser um evangelista, para levar as boas novas, tem que entender que o coração de Deus bate, dizendo assim: almas, 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 vidas, vidas, vidas. E não importa o estado dessa pessoa, não importa os hábitos dessa pessoa, não importa ainda o comportamento dessa pessoa, não importa ainda o estereótipo dessa pessoa. Um evangelista entende que o coração de Deus ama todos, e ele abre o coração para todos, e ele quer que todos tenham um encontro com Jesus, que todos experimentem a Jesus. E eu quero que você volte agora o texto para nós encerrarmos. João 1:38, quando chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, aonde você assiste? Aonde você trabalha? E Jesus chegou para André e falou assim: ó, vinde e vede. E André foi e entrou na casa de Jesus. Aí Natanael aqui embaixo chegou e falou para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? E Filipe falou assim: ó, vem e veja. Vinde e vede. O processo da pescaria é simples. É dois verbos, é vir e ver. Esse é o processo da pescaria. Quando os homens começaram a ter interesse, Jesus falou assim: ó, vem e vejam. Quando Natanael rejeitou Jesus, Filipe falou assim: ó, Natanael, eu sei que você rejeitou, mas vem e veja com os teus olhos. Depois você me fala. Antes de você lançar todos os teus argumentos, venha e veja. E eu quero falar que esse processo é o processo que nós oferecemos a todas as pessoas. O primeiro verbo é vem. O processo da evangelização é simples. Você tem que desafiar as pessoas para que elas se aproximem dele. Vem até ele. Vem até Jesus. Chegue mais perto de Jesus. Tenha coragem de se aproximar dele. Dá uma carta de crédito para você mesmo. Dá uma carta de crédito para a tua vida e se aproxime um pouco mais. Chegue um pouco mais perto, venha, faça um movimento de aproximação, de encontro, venha. Não só venha no culto, não só assista o culto em casa, mas se aproxime dele, venha a ele, chegue-se perto dele. De que maneira? Aceitando ele como teu Senhor e Salvador. De que maneira? Orando. Experimente orar. Experimente começar a falar com ele, a se relacionar com ele. Experimente, para ver se vale a pena. Experimente a começar a ler na palavra e falar com ele, entendendo que a Bíblia é a revelação dele. Experimente, venha. Nós vemos que o primeiro desafio que temos que fazer com as pessoas é esse. Dá uma carta de crédito para você. Venha, se aproxime de Jesus. Eu não quero convencer você. A igreja não vai fazer lavagem cerebral em você. Ninguém vai te forçar a nada. Mas começa a orar para ver o que acontece. Começa a se entregar para ver o que acontece. Começa a buscar a Deus. Começa a desejar um pouco mais dele para ver o que acontece. Nós temos que desafiar as pessoas a querer um pouquinho mais dele. Porque se ela quiser um pouquinho mais dele, mesmo que ela fale assim: eu não sei o que vai dar nisso, não tem problema. Venha. E o segundo verbo é ver, é vede. Nós vemos que esse verbo está ligado com que esse movimento vai resultar no encontro pessoal. Esse ver aqui é estar em contato direto com ele. Esse ver aqui é ver ele. Venha e veja ele. Veja ele, vê como ele se move. Vê quando ele fala. Vê a forma que ele ama. Vê como ele é lindo. Vê
como Ele te toca. Vê como Ele cuida de você. Veja, venha e comece a experimentar. O ver aqui é um ver de conhecer. Conheça, tenha a sua própria experiência. Porque está diante dEle, tem um contato face a face com Ele. Venha e veja. Tenha o teu contato, tenha a tua experiência. Conheça Ele por uma experiência. Porque Natanael começou a falar: não pode ser, de Nazaré não foi levantado nenhum profeta, ninguém falou que o Messias viria de Nazaré, nunca se levantou alguém importante de Nazaré. Mas quando ele deu a carta de crédito para ele e para o seu amigo Filipe, e Jesus teve um encontro com Natanael, Natanael caiu de joelho e falou: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Messias que nós esperamos. Natanael ficou maravilhado. Natanael teve a sua experiência com Jesus. Quando João Batista falou assim, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha no imaginário, na construção do imaginário do povo de Israel, o Cordeiro de Isaías 53 que seria entregue, o Cordeiro que seria morto, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que também foi revelado através de João Batista, que seria aquele que era o Messias, que João Batista não tinha ainda nem dignidade para, ajoelhando, desamarrar ou amarrar a sua sandália. Falou: Ele está no vosso meio, Ele vem depois de mim, Ele chegou. E Ele está ali, ó lá, veja lá o Cordeiro, veja lá o Cordeiro. Mas quando André olhou, deve ter olhado para aquele homem simples, aquele homem que não estava vindo com uma carruagem, com o seu séquito, com o seu exército, viu aquele homem simples, sozinho, andando, igual a todo mundo, com uma roupa simples, sozinho, numa casa simples em Cafarnaum. Daí quando André olhou e ficou olhando, e ele perguntou: mas o Senhor assiste aonde? O Senhor trabalha de que jeito? Faz o quê? Falou assim: André, vem e experimente, vem e veja, chega perto de mim, entra na minha casa, come comigo, conversa comigo, me olhe nos olhos, veja o que eu faço, veja como eu me movimento, e você vai saber quem eu sou. E foi um dia que ele viu, um dia que ele teve esse contato com Jesus, ele já correu para o seu irmão e falou: achamos o Messias. Não tinha exército, não tinha nada, era um homem simples, um homem pobre de Cafarnaum, numa casa pobre, mas só de ter um contato com ele, André falou: nós achamos o Messias, eu achei o Messias. Por quê, querido? Porque muitas vezes você não consegue entender o que nós estamos falando, você não consegue entender uma mensagem dessa, você precisa experimentar para você entender, você precisa ter um toque do Senhor para você entender, você precisa abrir teu coração para você entender. Parece que nós estamos falando coisas inimagináveis, transcendentais, utópicas. Não tem problema, comece a orar, comece a buscar, tenha o interesse de encontrá-lo, porque quando você tiver a sua experiência com Jesus, você vai falar: eu achei aquele que é a resposta, aquele que é o Senhor, aquele que é a alegria, aquele que é a solução, aquele que é a vida. Eu gostava de tudo, eu era adolescente meio maluco, jovem meio maluco, e eu gostava de tudo que dava prazer, então eu fazia tudo de loucura na época, tanto tirava racha, se metia em confusão, ficava doido, bêbado, drogado, qualquer coisa que falava que tinha que fazer para ter uma aventura, eu fazia, porque jovem assim, a gente quer prazer, a gente quer intensidade, até hoje eu sou meio intenso. E quando eu tive encontro com Jesus,
Eu falei, isso é melhor que droga, isso é melhor que bebida, isso é melhor que sexo, isso é melhor que festa, isso é melhor que qualquer coisa. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Os meus amigos acharam que eu tinha ficado louco. Eu fiquei louco mesmo. Falei, meu Deus, o que é isso? Quem lembra no começo da minha conversão sabe o quanto que eu enlouqueci. Porque falei, meu Deus, eu queria que todo mundo experimentasse aquilo. Eu queria orar com todo mundo, falar com todo mundo, evangelizar todo mundo. Por quê? Porque era algo que eu tinha achado. Eu achei algo que foi impressionante. Não tinha explicação. Eu falava de Jesus até para os cachorros da rua. Por quê? Porque foi algo maravilhoso que me impactou. Hoje eu já estou cansado, já estou meio velho, porque faz mais de 30 anos de conversão. Mas quando eu tinha mais disposição, meu Deus, tinha um tempo que eu orava 8 horas por dia, com o maior prazer do mundo. Cheguei tem um ano da minha história que eu jejuei todos os dias, só comi meia-noite. Ou o jejum errado, né, gente? Tinha que tirar a janta, né? Não, eu comia para dormir, dormia com a pança cheia. Mas jejuei todos os dias do ano. Por quê? Porque eu estava apaixonado. E eu queria que todos experimentassem aquilo. Quando você acha, você encontra, você sabe o que encontrou. Aquilo traz significado, prazer. E eu quero falar para você ou é um pescador, ou é alguém que precisa ser pescado. Mas se você ainda não foi pescado, eu quero falar para você, dá uma carta de crédito para a tua vida, para a tua história. Porque o Jesus que te conquista, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, se você está me ouvindo em casa. O Jesus que conquista está aqui. Se você der uma carta de crédito para você vai ter uma experiência. Quando você tiver uma experiência, os teus parentes vão falar assim, aquela igreja fez uma lavagem cerebral em você. E você vai falar assim, a igreja não fez nada. Quem eu encontrei foi o dono da igreja. O que mexeu com a minha cabeça, o que mudou as minhas estruturas, o que redefiniu a minha agenda, o que trouxe brilho aos meus olhos, não foi o culto bonito, nem alguém interessante que eu conheci na igreja, mas foi a pessoa maravilhosa que me fez e que se revelou para mim. Eu quero desafiar você nessa noite a se colocar em pé em nome de Jesus. Quero desafiar você que precisa ser um pescador. Meu irmão, você foi chamado primeiro para ser pescado e depois para ser um pescador. Amém? Se você não é um pescador, alguma coisa está errada. Porque quando você experimenta, você transborda. Quando você come o negócio é bom demais, e você tem aquilo em abundância, você quer dar para todo mundo. Quando o que você experimentou te trouxe a vida eterna, te livrou da condenação, e você querer isso só para você não experimentou direito ainda. Porque se você experimentar direito aquilo que te deu salvação, você vai querer que outros experimentem. Por isso eu quero desafiar você hoje, fechar seus olhos. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa ainda ver, olhar olho no olho, ver como Ele se mexe, ouvir a sua voz, sentir o cheiro dEle, se permitir ser tocado por Ele. Feche os teus olhos. O Jesus maravilhoso, Ele todos os dias quer me conquistar, e Ele quer conquistar você. E eu quero orar para que Ele te conquiste hoje, que uma onda da presença dEle possa vir, que algo dos céus possa entrar dentro de você, que você vai falar assim, eu não sei direito o que aquele pastor pregou, mas eu sei que algo me tocou naquela noite. Eu quero que você deixe Jesus te tocar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Jesus, o Senhor está aqui.
nós te achamos. E nós queremos que todos te encontrem. Eu oro que vidas te encontrem hoje. Que vidas te encontrem aqui, Senhor. Eu oro que pessoas, ó Deus amado, sejam tocadas pelos céus. Senhor, porque quando o Senhor toca, às vezes é um momento de choro, de lágrimas. Às vezes é um momento de alegria. Às vezes é um momento, Deus, que nosso interior, em uma paz, entra e invade lá dentro. Às vezes é um momento, Senhor, onde uma luz nos ilumina. E nós começamos a agir diferente a partir daquele dia. Nem sabemos o que aconteceu, mas algo nos pegou aquele dia. Jesus, eu oro que o Senhor venha pegar vidas aqui. Um dia o Senhor me pegou. E eu fiquei apaixonado por aquilo que me pegou. Eu oro, Deus, que o Senhor possa pegar pessoas. Pegá-las por dentro hoje, possa tocá-las. Deus, nós não estamos, Senhor amado, apenas apresentando um Jesus que vai nos salvar na eternidade. Nós estamos apresentando um Jesus que vai andar com a gente hoje, aqui na terra. Que vai segurar a nossa mão, que vai nos carregar no colo, que vai mostrar o amor, que vai se apresentar para nós conforme a nossa sede, a nossa busca. E nós, ó Deus, oramos, eu oro agora, para que uma manifestação de quem Tu és, uma manifestação da Tua presença venha tocar. Senhor, como o Senhor mostrava quando eu orava, que ondas viriam sobre essa igreja. Eu peço que ondas da Tua presença venha agora tocar, Senhor. Nossas pernas possam amolecer, nosso coração venha disparar, Deus, nosso corpo venha ser aquecido. Deus, que ondas da Tua presença possa vir e algo venha mudar, Deus amado, em nós, na forma como nós vemos o mundo, na forma como nós encaramos o nosso amanhã. Que algo venha mudar hoje, Pai, na vida do Teu filho e da Tua filha, no nome de Jesus. Deus, eu oro pelos pescadores agora. Se você quer ser um pescador de almas, levanta a sua mão. Se você quer levar Jesus para outras pessoas, levanta a sua mão. Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor venha dar estratégia a esses pescadores, essas pescadoras. Que o Senhor venha capacitá-los, Senhor. Senhor, aqueles homens sabiam, Deus, que tinham estratégias. Nós nem sabemos que tem estratégia, mas o Senhor é aquele que nos ensina. Eu oro que o Senhor venha capacitar, Deus, da isca certa, palavra certa, encontros certeiros, pessoas que vão estar no nosso caminho, pessoas que vão chegar perto de nós e vão puxar assunto, ou que nós vamos ser impelidos a falar com elas, pessoas que nós vamos ter um encargo, um peso de oração, de intercessão, pessoas que nós já estamos na campanha orando por esses peixes, por essas almas. Oramos que esses peixes, ó Deus, entre no rio de água viva, no rio que sai do trono. Oramos que esses peixes sejam alcançados. Nós levantamos as mãos porque vamos colocar muitos nomes nesses peixes, não só para deixar aqui pendurado na rede da igreja, mas para estarmos, ó Deus, carregando na intercessão, no clamor. Deus, esse mês, ó Deus, de pescaria, nós vamos interceder, Pai, por essas vidas. Pessoas que nós amamos, pessoas que sofrem, pessoas que padecem, que serão alcançadas, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Eu quero agora que nós vamos adorar o Senhor, queridos, que você esteja adorando, mas esteja pensando: Deus, eu preciso todos os dias ter um encontro contigo, porque o rio é um rio que transforma. Cada encontro com Ele transforma. Todos os dias com Ele é um dia novo, é uma experiência nova. Eu não posso viver de experiência do passado, eu tenho que ter uma experiência todos os dias. Então nós temos que falar: Senhor, eu quero isso. Eu quero isso que esse pastor está falando. Eu não sei direito o que é isso, mas eu quero isso. Eu quero todos os dias ter uma experiência com Jesus. Enquanto nós adoramos, quero que você ore por isso, no nome de Jesus.